Eu não vou comer isso de novo. Quase todos os dias eu como a mesma coisa. Para mim chega, vou procurar meu pai. A marmita voou pela cozinha e se espatifou contra a parede. Arroz, feijão e ovo frito escorreram pelo azulejo rachado, enquanto Clara observava a própria mãe encolher os ombros, como se estivesse acostumada. Fernanda não disse nada, apenas pegou o pano de prato e começou a limpar a sujeira com movimentos lentos e cansados. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer grito. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Clara tinha 14 anos e há meses sentia um nó na garganta que não conseguia desatar. Morava com a mãe num apartamento minúsculo no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, onde as paredes eram finas o suficiente para ouvir a televisão dos vizinhos e o cheiro de fritura impregnava tudo. Fernanda trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã e voltava só depois das 7 da noite. Nos fins de semana, fazia faxinas extras para pagar o aluguel atrasado. Mas Clara não via sacrifício. Ela via pobreza, via vergonha. Via as amigas da escola com tênis importados, celulares novos, roupas de marca, e sentia raiva de ser diferente. Raiva de não ter um pai presente. Raiva de viver numa casa onde faltava comida no fim do mês. Naquela noite, depois de jogar o jantar fora, Clara trancou-se no quarto e fez algo que vinha planejando havia semanas. Abriu o Facebook e digitou o nome dele. Rodrigo Mendes Almeida. O homem que a abandonara quando ela tinha apenas 2 meses de vida. O homem que nunca pagou pensão, nunca ligou, nunca mandou um presente de aniversário. Não foi difícil encontrá-lo. O perfil estava aberto, repleto de fotos. Clara sentiu o estômago revirar ao ver as imagens. Rodrigo ao lado de uma mulher loira e elegante. Rodrigo com 2 crianças pequenas numa piscina enorme. Rodrigo dentro de um carro importado, sorrindo para a câmera. Uma casa com jardim. Viagens para a praia. Restaurantes caros. Ele tinha tudo. E ela não tinha nada. Clara apertou os punhos, porque a mãe nunca havia lutado por isso. Porque nunca exigiu pensão. Porque aceitava viver daquele jeito, quebrando as costas enquanto o pai dela curtia uma vida de luxo. Passou a madrugada acordada, elaborando um plano. No dia seguinte matou aula e pegou 2 ônibus até o bairro de Moema. O endereço estava na bio do Instagram da esposa de Rodrigo, uma mulher chamada Beatriz, que postava fotos de yoga, cafés da manhã coloridos e frases motivacionais. Quando Clara desceu na rua arborizada, sentiu-se ainda menor. As casas eram enormes, com muros altos e portões eletrônicos, carros reluzentes estacionados nas calçadas. Tudo tão diferente do Jardim São Luís, onde o asfalto tinha buracos e o lixo se acumulava nas esquinas. Ela parou em frente ao número 137. Respirou fundo, tocou a campainha. Uma empregada uniformizada atendeu pelo interfone. Clara disse que precisava falar com Rodrigo Mendes. A mulher hesitou, mas acabou abrindo o portão. O jardim era impecável. Grama verde, flores bem cuidadas, uma fonte de pedra no centro. Clara subiu os degraus de mármore e foi recebida na porta por Beatriz. A mulher a examinou dos pés à cabeça com um olhar que misturava curiosidade e desconforto. Quem é você? Clara engoliu em seco. Sou filha do Rodrigo. O rosto de Beatriz endureceu. Ela não respondeu de imediato, apenas se virou e chamou o marido. Rodrigo apareceu vindo da sala, vestindo uma camisa polo e bermuda de grife. Quando viu Clara parada ali, sua expressão mudou. Não foi surpresa. Foi contrariedade. O que você quer? A voz dele era fria. Não havia carinho, não havia reconhecimento. Clara sentiu as pernas tremerem, mas tentou manter a postura. Eu só queria conhecer você. Saber porque nunca quis saber de mim. Rodrigo cruzou os braços. Sua esposa permaneceu ao lado dele, como uma sentinela. Ele respirou fundo,
como se estivesse cansado de uma situação que nem havia começado. Olha, eu não sei o que sua mãe te contou, mas eu tenho uma família agora, uma vida. E você aparecendo aqui não vai mudar nada. Clara sentiu o peito apertar. Mas eu sou sua filha. Rodrigo deu um passo à frente. Sua voz baixou, mas ganhou um tom duro. Eu nunca quis ter filhos com sua mãe. Foi um erro. Ela sabia disso. E eu deixei claro que não ia assumir responsabilidade. Então não venha aqui me cobrar nada. Beatriz tocou o braço do marido, como se quisesse acalmá-lo, mas também deixar claro que estava do lado dele. Clara olhou para os dois e percebeu que não era bem-vinda. Nunca seria. Você tem dinheiro, tem uma casa bonita, tem tudo, e eu não tenho nada. Isso não é justo. Rodrigo suspirou, impaciente. A vida não é justa. E se você veio aqui pensando que ia ganhar alguma coisa, pode ir embora. Eu não devo nada a você. As palavras foram como um soco no estômago. Clara recuou, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Rodrigo já estava se virando para entrar em casa quando ela gritou. Minha mãe trabalha todo dia para me sustentar sozinha. Você nunca deu nada. Ele parou. Virou-se lentamente. E o que ela falou em seguida destruiu qualquer esperança que Clara ainda guardava. Sua mãe fez a escolha dela. Eu não obriguei ela a ter você. Se ela quis bancar a mártir, problema dela. Beatriz colocou a mão no ombro dele, sinalizando que era hora de encerrar aquilo. Rodrigo entrou em casa sem olhar para trás. A porta se fechou. Clara ficou ali, parada, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela tinha imaginado tantas vezes aquele encontro. Sonhara com um pai arrependido, com um abraço, com explicações. Mas a realidade era isso. Frieza, rejeição, desprezo. Saiu daquela casa cambaleando. Desceu a rua de Moema sem saber direito para onde ir. Sentou-se num ponto de ônibus e chorou. Chorou de raiva, de vergonha, de dor. Chorou porque tinha tratado a mãe como se ela fosse culpada pela própria pobreza. E chorou porque agora entendia que Fernanda nunca fora o problema. Voltou para casa no fim da tarde. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou a mãe na cozinha, preparando o jantar. Fernanda levantou os olhos e viu a filha com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Não perguntou onde ela tinha estado. Apenas abriu os braços. Clara correu para ela e desabou. Fernanda a segurou firme, acariciando seus cabelos enquanto ela soluçava. Depois de alguns minutos, Clara se afastou e encarou a mãe. Por que você nunca exigiu nada dele? Por que nunca pediu pensão? Fernanda suspirou. Puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, convidando a filha a fazer o mesmo. Porque eu não queria que ele tivesse poder sobre nós. Se eu pedisse pensão, ele ia estar sempre presente, mesmo que de longe. Ele ia poder ditar regras, interferir na sua vida. E eu não queria isso. Eu queria que você crescesse livre dele. Clara balançou a cabeça, ainda confusa, mas a gente podia ter mais dinheiro, podia viver melhor. Fernanda sorriu com tristeza. A gente vive com dignidade, Clara. Eu trabalho, pago nossas contas, coloco comida na mesa. Não é muito, mas é honesto. E eu nunca precisei me humilhar pedindo nada para ele. Você não acha que ele devia pagar pelo que fez? Ele já paga. Todo dia. Ele perdeu a chance de te conhecer, de ver a menina incrível que você é. Isso é uma perda que dinheiro nenhum compensa. Clara ficou em silêncio. Pela primeira vez, enxergou a mãe de uma forma diferente, não como alguém que aceitava a pobreza, mas como alguém que escolhera a liberdade. Naquela noite, Clara ajudou a mãe a fazer o jantar. Não reclamou da comida. Comeu cada garfada com um nó na garganta, pensando em quantas vezes Fernanda devia ter passado fome para garantir que a filha tivesse o que comer. Os dias seguintes foram estranhos. Clara voltou para a escola, mas estava diferente. Observava as amigas com outros olhos. Percebia que muitas delas tinham pais presentes, mas ausentes. Pais que davam dinheiro, mas não davam atenção. Pais que estavam ali fisicamente, mas longe emocionalmente.
E ela tinha uma mãe que estava sempre ali, cansada, quebrada, mas ali. 2 semanas depois do encontro com Rodrigo, Clara estava voltando da escola quando viu um carro parado em frente ao prédio. Um sedã preto, vidros escuros. Estranhou, mas subiu para o apartamento. Quando entrou, encontrou a mãe sentada à mesa com uma expressão tensa. Havia um envelope grande na frente dela. O que é isso? Fernanda respirou fundo. Seu pai mandou. Clara sentiu o estômago revirar. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque de R$50 mil e uma carta datilografada. Leu rapidamente. Rodrigo dizia que aquilo era um acerto final, que não queria mais ser incomodado, que aquele dinheiro era para encerrar qualquer vínculo. Clara olhou para a mãe, esperando ver alívio, mas Fernanda estava séria. Pega o cheque. Como? Pega e rasga. Clara hesitou. Mãe, é muito dinheiro. A gente podia... Fernanda se levantou. Sua voz estava firme, quase dura. Ele acha que pode comprar a consciência dele. Acha que pode pagar para a gente sumir. Mas eu não criei você para ser comprada. Clara olhou para o cheque. R$50 mil. Podia pagar dívidas. Podia comprar um celular novo. Podia mudar muita coisa. Mas enquanto segurava aquele papel, lembrou-se do olhar de Rodrigo, da frieza, da rejeição, e entendeu que aceitar aquilo seria dar a ele exatamente o que queria. Seria validar a ideia de que dinheiro resolvia tudo, que ele podia simplesmente pagar para apagar a própria filha da vida dele. Clara rasgou o cheque ao meio, depois rasgou de novo, e de novo, até virar confete. Fernanda sorriu pela primeira vez em semanas. Pegou os pedaços de papel, colocou dentro do envelope e escreveu um bilhete rápido. Devolveu tudo para o motorista que ainda esperava embaixo. Naquela noite, mãe e filha jantaram juntas. Arroz, feijão e ovo frito. A mesma comida de sempre. Mas Clara comeu com gosto, porque pela primeira vez entendia o valor daquilo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Clara começou a ajudar mais em casa. Passou a estudar com mais dedicação. Arrumou um trabalho de meio período numa lanchonete perto da escola. E todo fim de semana entregava o dinheiro para a mãe, que sempre recusava, mas acabava aceitando com os olhos marejados. Fernanda, por sua vez, começou a permitir que a filha a visse como ela era. Não escondia mais o cansaço, não fingia que tudo estava bem quando não estava. E Clara aprendeu que força não era fingir que a dor não existia. Força era continuar apesar dela. 1 ano depois, Clara estava terminando o 2º ano do ensino médio quando recebeu uma ligação inesperada. Era de um escritório de advocacia. A secretária disse que Rodrigo Mendes havia falecido num acidente de carro e que, segundo a lei, Clara tinha direito à parte da herança. Ela desligou o telefone e ficou parada por alguns minutos, processando a informação. Rodrigo estava morto. O pai que nunca fora pai, o homem que a rejeitara, morto. Não sentiu tristeza, não sentiu alívio. Sentiu um vazio estranho, como se algo que nunca existiu de verdade tivesse simplesmente deixado de existir de vez. Contou para a mãe. Fernanda ouviu em silêncio e apenas disse que a decisão era dela. Se quisesse ir atrás da herança, tinha esse direito. Clara pensou muito. Pensou no dinheiro, pensou na casa de Moema, pensou em como aquilo poderia mudar a vida delas. Mas também pensou no cheque rasgado, pensou na dignidade da mãe, pensou em quem ela queria ser. No dia seguinte, ligou para o escritório e recusou a herança. Disse que não queria nada que viesse dele. A advogada tentou argumentar, mas Clara foi firme. Desligou e sentiu uma leveza que não esperava. Quando contou para Fernanda, a mãe a abraçou forte e sussurrou no ouvido: "Eu tenho muito orgulho de você." E Clara percebeu que aquilo valia mais do que qualquer herança. Os anos se passaram. Clara se formou no ensino médio com notas excelentes e conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular.
começou a cursar direito, decidida a ajudar pessoas que, como a mãe, lutavam sozinhas contra um sistema injusto. Fernanda continuou trabalhando, mas agora com mais tranquilidade. Clara a ajudava nas despesas e juntas conseguiram se mudar para um apartamento um pouco maior, ainda simples, mas com um quarto separado para cada uma. Numa tarde de sábado, Clara estava organizando papéis antigos quando encontrou uma caixa no fundo do armário da mãe. Dentro havia fotos, cartas, documentos e um caderno velho com capa desgastada. Abriu com cuidado. Era um diário da mãe, datado de 15 anos atrás. Clara sabia que não devia ler, mas a curiosidade foi mais forte. Folheou as páginas e encontrou uma entrada do dia em que nascera. Ela chegou hoje, pequena, frágil, perfeita. Rodrigo não veio ao hospital. Mandou uma mensagem dizendo que não ia assumir. Chorei muito, mas quando segurei ela nos braços, soube que ia ser suficiente. Eu e ela, só nós duas. E vai dar certo. Clara leu e releu aquelas palavras. Sentiu um aperto no peito. Continuou virando as páginas. Havia registros de noites sem dormir, de contas que não fechavam, de empregos perdidos e conseguidos, de medos, de angústias. Mas em cada página, em cada linha, havia amor. Um amor absurdo, gigante, que não cabia nas palavras. Clara fechou o caderno e o guardou de volta na caixa. Saiu do quarto e encontrou a mãe na sala assistindo televisão. Sentou-se ao lado dela e apoiou a cabeça em seu ombro. Fernanda olhou para a filha, surpresa com aquele gesto repentino de carinho. "Tá tudo bem?" Clara sorriu. "Tá tudo bem, mãe. Só queria te agradecer." "Agradecer por quê?" "Por ter escolhido ficar comigo. Por não ter desistido. Por ter sido forte quando eu não enxergava isso." Fernanda sentiu os olhos encherem de lágrimas. Passou a mão pelos cabelos da filha e a puxou para mais perto. "Eu nunca vou desistir de você. Nunca." E Clara acreditou, porque era verdade. Anos mais tarde, já formada e trabalhando como advogada, Clara abriu um pequeno escritório especializado em direito de família. Atendia principalmente mulheres que criavam filhos sozinhas, que lutavam por pensão alimentícia, por dignidade, por justiça. Fernanda, já aposentada, às vezes passava no escritório para levar almoço para a filha. E Clara sempre parava tudo para comer com ela, porque sabia que aqueles momentos eram os mais importantes. Um dia, uma cliente entrou no escritório carregando uma criança no colo. Era uma menina de uns 3 anos, de olhos grandes e assustados. A mãe contava, chorando, que o pai da criança havia sumido, que não pagava a pensão, que ela estava sozinha e sem saber o que fazer. Clara ouviu tudo com atenção. Pegou o caso sem cobrar nada. E quando a mulher saiu, levando a filha pela mão, Clara ficou sentada em sua cadeira, olhando pela janela. Pensou na menina de 14 anos que jogara a marmita na parede. Pensou na adolescente revoltada que achava que dinheiro era sinônimo de amor. Pensou na jovem que rasgara um cheque de 50 mil reais. E pensou na mulher que se tornara. Uma mulher que entendia que dignidade não se compra, que amor não se mede em bens materiais, que força não é nunca cair, mas sempre levantar. Clara sorriu. Pegou o telefone e ligou para a mãe. Fernanda atendeu no segundo toque. "Oi, filha. Tudo bem?" "Tudo bem, mãe. Só queria te ouvir." Fernanda riu do outro lado da linha. "Você é boba. A gente se viu ontem." "Eu sei, mas eu gosto de te ouvir." Houve uma pausa. Depois, Fernanda sussurrou com a voz embargada. "Eu também gosto de te ouvir, meu amor." Clara desligou e voltou ao trabalho. O escritório era pequeno, a clientela modesta. Mas ela estava construindo algo que tinha significado, algo que honrava a luta da mãe. E isso era tudo. Às vezes, ainda pensava em Rodrigo. Não com raiva, não com mágoa, apenas com indiferença. Ele escolhera não fazer parte da vida dela. E ela escolhera
Não deixar que isso a definisse. O pai que ela precisava, ela nunca teve. Mas a mãe que merecia, ela sempre tivera. E isso fazia toda a diferença. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.